Boa noite a todos. Uma grande alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos para o nosso estudo da noite de hoje. E para quem ainda não sabe, o tema desse estudo tem o título de Curando Traumas Ancestrais. Então, vou procurar trazer um pouquinho desse olhar aqui para a gente hoje. E gostaria de começar citando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito conhecida de todos nós, né? É quase um clássico. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para superar as suas más tendências. Então, acredito que não tenha ninguém aqui que não tenha ouvido essa frase pelo menos uma vez. A não ser quem está chegando hoje, aí é possível, mas já ouviu, né? Já ouviu uma vez. E essa frase, ela abre todo o cabedal de conhecimento que o Espiritismo nos traz para justamente fazer essa transformação moral e para justamente nos ajudar a superar nossas más tendências. Mas ela traz também um foco. Se a gente for observar bem a frase, está ali nas entrelinhas um foco. E é um foco na dificuldade. Eu poderia até dizer que é um foco no problema. Porque transformação moral, superar as más tendências, isso remete a quê? Faz a gente pensar em quê? Nas nossas dificuldades. Naquilo que ainda nos impede. Nas nossas barreiras internas. Então, à medida que eu avanço no estudo da doutrina e também no meu próprio autoconhecimento, juntamente com o meu trabalho, que é ajudar pessoas, eu vou percebendo que existe uma tendência muito grande da gente colocar o nosso foco no problema, o nosso foco na dor, naquilo que precisa ser corrigido. E isso é ruim ou é bom? Pergunto a vocês. Não tem resposta certa, é só ponto de vista, troca aqui que a gente vai sempre fazendo, né? Então, segundo o meu olhar, tem um aspecto positivo focar no problema. Qual é o aspecto positivo de focar no problema? É buscar a solução, certo? Mas à medida que eu olho por esse viés, por essa lente, eu posso cair numa armadilha muito séria, que é ficar focado demais no problema e achar que eu sou um problema ambulante. E isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. E aí, para início da nossa conversa de hoje, uma pauta assim singela. É muito importante e é imprescindível que a gente lembre da nossa origem, da nossa real condição de filhos queridos de Deus. Eu sei que isso não é novidade, eu sei que parece ser uma fala comum e repetida. E, na verdade, é. Porém, eu percebo no dia a dia de contato com as pessoas que isso não é algo internalizado ainda. Não se estabeleceu ainda, pelo menos para a maioria, essa base de que eu sou um filho querido da luz, do amor divino. Eu já tenho uma trajetória grande atrás de mim. Houve erros, com certeza, mas também houve muitos acertos. E eu já conquistei muitas coisas. E eu já adquiri qualidades, valores no meu espírito que já estão assentados. E é impressionante a quantidade de vezes que eu me deparo com uma pessoa e que não está minimamente olhando para isso. Por quê? Porque o foco dela está no problema. O foco dela está na dor, nessa necessidade de se transformar, de fazer suas mudanças, que é bacana.
Mas antes disso precisa dessa base, que é o autorreconhecimento, que é você reconhecer de verdade as suas conquistas e as suas qualidades. E a gente chama isso comumente de quê? Amor próprio, autoestima, senso de alto valor. Essa é a base sobre a qual nós vamos construir, aí sim, a nossa autotransformação e a busca por esse burilamento das dificuldades. Mas antes, estabelecendo a base firme. Aí eu fico me perguntando assim, se por acaso eu tivesse numa conversa individual com cada um de vocês, ou mesmo aqui coletivamente, e desse um papelzinho na mão, ó, vocês vão escrever aí 10 qualidades que vocês já reconhecem em vocês mesmos. E eu me pergunto, será? Será que ia ser facinho? Na minha experiência eu percebo que não. Porque no meu contato individual com as pessoas, quando eu falo, me diz aí umas 5 qualidades, nem falo 10, falo 5, que você realmente reconhece como um valor, como uma base já assentada dentro de você. Às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Meio tímida de falar de si mesma, mas às vezes ela realmente não tem muito essa noção, fala coisas vagas. E aí eu pergunto, então me fale 5 defeitos. Aí vai rapidinho, às vezes mais de 5. Então isso acaba sendo um desvio de atenção que, por mais que tenha uma intenção positiva, atrapalha o nosso progresso. Porque para progredir de verdade, você precisa estar assentado na base do alto amor. Claro que esse não é um assunto novo, mas é o assunto que eu mais falo. Eu considero ele principal. Como Cristo nos disse, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, até para você se relacionar bem com o outro, você precisa estar nessa boa relação com você. E essa boa relação com você começa nesse autorreconhecimento. Aí, às vezes, a pessoa me fala assim, Anderson, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa do bem, eu não desejo mal a ninguém, eu até ajudo dentro das minhas possibilidades. Mas vocês perceberam o tom de voz que eu usei? É geralmente o tom de voz que as pessoas usam, diminuindo. Mas isso, né? Ser honesto, ser do bem, ajudar um pouquinho aqui e ali, qual é o valor que isso tem? Meu Deus, isso tem muito valor. Foram séculos de dificuldade, houve momentos onde a gente desejou o mal, onde a gente praticou o mal. Agora a gente já está inclinado ao bem. Normalmente, se a gente faz alguma coisa errada, é sem intenção. A gente erra ou prejudica alguém sem uma intenção consciente de errar e prejudicar. Isso é uma conquista gigantesca para o nosso espírito. A gente deveria acordar todo dia muito feliz e falar, nossa, que bom que eu já sou uma pessoa inclinada ao bem, que eu já penso na honestidade, que eu procuro ser uma pessoa verdadeira, solidária, um bom amigo. Ainda erro, mas tudo bem de verdade, porque o erro faz parte da nossa caminhada, que é uma outra dificuldade quando a gente está muito focado no problema. A gente pega o nosso erro e coloca ele gigante. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, não estou fazendo propaganda não, é só um comentário, e que eu gravo uns áudios. Aliás, quem quiser fazer parte, é só me dar o telefone que eu coloco. E aí, esses dias, uma pessoa ouviu lá um dos áudios e ela falou assim, respondeu, uma pessoa amiga, Anderson, eu sou muito grata por esses áudios que você transmite, porque me ajudam a refletir, mas eu tenho que te confessar uma coisa, eu me senti tão pequenininha. Você vai falando, você vai trazendo alguns assuntos aí que a gente precisa entender, e eu vejo que ainda falta tanto para mim, me sinto tão pequenininha. Eu falei, opa, isso me despertou, porque é algo muito comum. Está tão focada no problema, está tão focada no que ainda falta, que você se perde nessa relação de não perceber o que você já conquistou.
Eu gosto de fazer umas trilhas assim na mata, né? De vez em quando subo umas montanhas, nada muito alto. Lá no Rio tem a Pedra da Gávea, que eu já subi algumas vezes. E aí, quando você está subindo uma montanha, tem horas que cansa, né? Tem horas que o corpinho lá começa a ratear, principalmente se você não estiver numa forma física muito boa. E aí você olha para cima e fala, caramba, será que eu consigo? Ainda falta tanto? Tudo bem, faz parte. Mas é importante olhar para baixo. É importante você perceber o tanto que você já subiu e o tanto que você já conquistou. Isso até te enche de motivação. Às vezes você já subiu mais da metade e você ainda está olhando para o que falta. A nossa mente ela é muito poderosa, gente. Ela tem uma capacidade gigantesca de produzir sensações e emoções. Isso tudo depende do foco. Foco no problema, foco na solução, foco nos defeitos, foco nas qualidades. Então, todo mundo que chega para trabalhar comigo, eu primeiro procuro construir uma base. E a base, às vezes, é só ajudar a pessoa a lembrar quem ela é e o que ela já conquistou. Então, esse é o primeiro fundamento da nossa conversa de hoje. Sem esse auto-amor, sem esse reconhecimento das suas potencialidades e das suas conquistas, fica muito difícil a transformação. Ela fica muito na base do martírio, do peso, da autocondenação, é um chicotinho na mão que a gente tem. E muitas vezes a religião, pelas linguagens, pela maneira que as pessoas expõem, reforça tudo isso. Agora nem tanto, mas quantos anos e séculos a gente ficou reverberando na ideia do pecado? Isso ainda está no nosso inconsciente coletivo. E para você fazer essa transmutação, precisa acender uma luz. Lembrar, caramba, realmente, eu não acordo todos os dias pensando nas minhas qualidades. Eu vou lá resolver os problemas que tem para resolver no dia, e às vezes ainda fico gastando um tempo pensando no que eu tenho que resolver em mim, que é legal, porém, sem fortalecer nada da base. Eu começo todos os dias fazendo um exercício que no final, se der tempo, eu comento com vocês, que são afirmações. Você pode escrever um texto sobre coisas que você acredita, sobre a vida, sobre você mesmo, e você se conecta com aquilo. É como se você se plugasse numa tomada de autoamor, de autoestima, de autofortalecimento. Depois você lida com os problemas. É meio assim, sabe? Colocar as coisas na sua ordem correta. Ou, melhor dizendo, na ordem que vai funcionar mais. Inclusive para aqueles que querem se autotransformar. Agora, paradoxalmente, a tudo isso que eu acabei de falar, realmente nós temos muita coisa para melhorar. Ainda temos uma boa quantidade de reforma para fazer. Ainda tem ciúme, ainda tem inveja, ainda tem preguiça, ainda tem ansiedade, medos excessivos. Mas o quê? Aqueles dois clássicos são os pais de todos, né? Orgulho e egoísmo. Ainda tem, mas faz parte, é natural. A nossa vontade, o nosso empenho é de cura. É fazer esse movimento de cura. E está tudo bem, não está tudo bem? Querer essa cura e buscar essa cura? Porém, o que a gente precisa fazer antes? Qual é a base que se estabelece? Quero respostas audíveis. Autoestima. Falou baixinho, mas falou. Eu ouvi, né? Falei audível, eu ouvi. Então tá certo. Sim, olhar para o que a gente já tem. Olhar para as suas forças pessoais, para as suas qualidades. Pensa assim, é simples. Aí sim, com essa base você parte no rumo da transformação. Exemplo é sempre bom. Aí a pessoa tem dificuldade no âmbito de relacionamentos. Estou falando o exemplo de uma mulher jovem. Esse não é exemplo só de mulheres jovens. Pode ser de homens, mulheres com mais idade, mas o que eu mais vejo são mulheres nesse tipo de problema.
Tem problemas que tipicamente atingem mais os homens, tem problemas que tipicamente atingem mais as mulheres, apesar de não ter regra. Dificuldade na relação, no sentido de encontrar, vou falar simples, né? Encontrar uma pessoa bacana e que me dê aquilo que eu preciso, que me trate bem, que faça eu me sentir confortável e acolhida dentro dessa relação. Aí eu começo a conversar com a pessoa e sabe o que é que eu vejo? É tão repetitivo isso que vocês não podem acreditar. A pessoa não se ama, minimamente. Aí ela quer buscar uma relação e ela quer se dar bem na relação. É como se ela quisesse curar a baixa autoestima dela através do relacionamento. Sabe quando isso vai acontecer? Por favor, em coro agora. Nunca. Nunca vai acontecer. Às vezes eu me torno uma pessoa repetitiva. Porque aí a pessoa vai, ela ouve isso, entende conceitualmente, aí está saindo de uma relação difícil, esse aí já é uma outra pessoa, também uma mulher, mas com um pouco mais de idade. Saiu de uma relação tóxica, esse termo está conhecido, né? Está meio na moda, mas é verdade, existe. Saiu de uma relação tóxica, menos de um mês depois, sabe o que ela estava fazendo? Procurando, já começando outra relação. Não, mas ele é legal, ele é bacana, ele está me tratando bem. Eu não conheço a pessoa, eu posso julgar? Eu posso ter certeza que essa pessoa não é legal? Não posso ter certeza, mas suspeito muito que não vai ser uma pessoa tão legal assim. Por que eu suspeito muito? Porque a pessoa não se curou ainda. Muito bem, é isso aí, é essa lógica simples. Se ela não se curou ainda, ela vai atrair que tipo de relacionamento para ela? Alguém que não está legal. E aí qual é a cura verdadeira? Dá um tempo de relacionamento e cuida só de você, amiga. Mas é difícil, né? É difícil porque eu estou tão acostumada com esse anestésico de buscar no outro, que na hora de ficar sozinha comigo mesma, haja consciência e empenho. Mas é fundamental. Para quem quer se curar, vai precisar passar por essa porta estreita. Então, esse é o exemplo aí que eu estava fazendo uma conexão com o início da nossa conversa. Para você se transformar, para você, de repente, curar a sua história de relacionamentos, você vai precisar investir profundamente na sua relação de auto-amor. E o que atrapalha? O que normalmente nos atrapalha quando a gente percebe que está querendo resolver uma questão em nós, mas essa questão não está se resolvendo? Quando a gente está repetindo padrões, quando a gente está andando em círculos, no mesmo tema, muitas vezes no mesmo tema, às vezes em temas variados. Está todo mundo bem aí? Está todo mundo acordado? Não sei se eu vou pedir para dar uma chacoalhada, para levantar os ânimos. Não sei se eu estou sonolento hoje, mas beleza, continuemos. Então, o que nos atrapalha, o que faz a gente andar em círculo, muitas vezes, é o tema da nossa conversa de hoje. Traumas. Eu chamei de traumas ancestrais, mas não só traumas ancestrais. Traumas dessa vida mesmo. É o trauma que está lá gravado na sua mente inconsciente que faz com que você fique rodando e não saindo de uma situação. Eu estou consciente, eu quero melhorar, eu quero resolver o meu problema, eu quero deixar o passado no passado, mas eu ainda fico ali. A minha mente ainda cai no mesmo lugar. Trauma. Se tem trauma, precisa curar o trauma. Senão você não vai à frente no processo. Senão você não se liberta. E aí, conceito, né? O que é trauma? Quando a gente passa por uma experiência dolorosa e aquilo fica registrado em nós, muito comumente no nosso inconsciente, isso caracteriza o trauma. Então é simples o conceito. O trauma é uma marca. É uma marca que fica em nós. Pode ser um trauma da infância, pode ser um trauma da adolescência, pode ser um trauma até já da vida adulta.
Você passou por uma experiência muito dolorosa e aí você ficou ancorado com aquilo. Eu já vi isso acontecer, inclusive, com adultos. E tem os traumas ancestrais. O que são os traumas ancestrais? Aqueles que aconteceram dessa vida para trás, das outras vidas, das nossas outras existências. Como nós somos espíritas, ou estamos aqui simpatizantes, fica fácil entender esse conceito. Mas milhares de pessoas não têm esse conceito ainda desperto. Aí elas estão vivendo o problema, estão presas numa dor cíclica e não fazem a menor ideia de que isso está conectado com experiências passadas. E aí, enquanto não olhar para isso, vai ficar preso. Poxa, Anderson, mas coitada da pessoa, né? Cada um está dentro da sua realidade, dentro do seu merecimento até. Então, tem pessoas que vão levar até para o túmulo os seus problemas, sem conseguir sair deles. De repente, não estava na hora ainda dela entender que existem outras vidas e que ela pode acessar isso de alguma forma, conceitualmente, para poder ir se libertando. Agora, quem já acessou isso, pelo menos conceitualmente, tem muito mais chance de se libertar, tem muito mais chance de fazer essa engrenagem andar de outra maneira. Então, um exemplo de trauma, um exemplo dessa vida mesmo. Um exemplo meu. Eu tinha uns 7 anos de idade, eu morava em Volta Redonda e a gente ia pouco à praia, né? Porque é distante, Volta Redonda. E aí, numas férias, meus pais foram para Angra dos Reis. Estava lá eu, na praia, muito feliz e contente, com os meus 7 anos de idade, minha família, todo mundo se divertindo. A gente estava com uma família amiga. Tinha um pai, tinha uma mãe, tinha filhos. E meu pai estava no fundo. O mar era bem lisinho, não tinha onda. Ele estava no fundo. Eu acho que eu tinha 6 ou 7, não sei exatamente, mas é por aí. E eu estava no raso, porque eu não sabia nadar nessa idade. E eu estava segurando uma bola, brincando no rasinho ali, flutuando com a bola. E aí meu pai me chamou para o fundo. E ele falou, vem. E eu disse, não. Aí ele falou, vem. Aí eu disse, não. Medo, instintivo, né? E aí o que meu pai fez? Pode vir, confia em mim que eu estou aqui. Coisa de pai, né? Coisa bacana. Aí eu senti aquele influxo de energia, de motivação, de coragem até. Posso confiar, então. Aí peguei a minha bola, comecei a bater as perninhas e cheguei lá perto do meu pai. Já era acima do que dava para mim, né? O que meu pai fez? Façam as apostas. Tirou a bola e me deixou afogar. E eu fiquei me afogando na frente dele, engolindo água, desesperado. Eu nem gosto de usar essa palavra, palavras têm poder, mas eu fiquei desesperado. E o que ele fez? Quando ele viu que eu estava realmente bebendo água, ele foi me amparando, assim, me empurrando de leve, até eu chegar no raso. Nem a bola me devolveu. Aí, quando eu estava a pé, eu botei o pé no chão e já comecei a sair da água tossindo, engasgado, vomitando. Fui parar onde? No colo da minha mãe, que estava embaixo da barraca, coitada, nem entendeu nada. Ela só me viu lá, ela não estava prestando atenção no que estava acontecendo. E é até aí onde eu lembro da cena. Eu fiquei... Como que eu fiquei depois disso que aconteceu? Traumatizado. Foi um trauma que ficou gravado na minha mente, né, no meu disco rígido aqui, nos porões do meu inconsciente, e eu nem lembrava disso. Agora, olha a dinâmica de um trauma. Algo que aparentemente pode ser muito inocente, talvez tenha algum pai aqui dentro que pode achar legal esse tipo de experiência para o filho, porque claro que meu pai não estava fazendo por mal, ele não queria me prejudicar. Dentro da consciência dele, ele achou que isso ia ser uma experiência de força, de coragem, que eu ia aprender a nadar ali e tudo. Mas não deu certo. Não recomendo esse tipo de experiência. Pelo menos na minha experiência foi péssimo. Um dia eu vi um vídeo, que era um filme
Um cara lá meio cowboy, ele pegou a criança que não sabia nadar e jogou no meio do lago. Aí a legenda do filme é: já não se fazem mais homens como antigamente, era assim que devia ser, hoje as crianças são muito mimadas. Tudo bem, existe o lance das crianças mimadas, mas esse tipo de gesto, ele é violento e pode ser traumático. Agora, uma investigação coletiva. Qual foi o trauma que eu fiquei? Eu sei que todo mundo vai pensar, medo de água, né? Medo de mar, medo disso. Fiquei um pouco. Fui melhorando aos poucos, mas acho que não estou 100% curado, não. Mas vocês não ouviram? Ótimo. Ela falou certinho. Mas eu vou construir junto com vocês. Quem é o pai? O que representa o pai para uma criança de 6, 7 anos de idade? Representa o quê? O herói, o salvador, o maioral. O pai é quase Deus. E a mãe também. Para a criança de 6, 7 anos, a criança não elabora, a criança nem sabe que o pai tem defeito. E aí a pessoa que eu mais deveria confiar na vida, me dá uma dessa. Fez isso aí. Sem ser por mal, não estou criticando meu pai. Meu pai já desencarnou, se ele estiver aqui hoje em espírito, pai, eu não estou te criticando. É só uma coisa didática. Eu nem sei se você lembra disso, porque normalmente quem lembra é quem sofre, né? Então, se o pai é a pessoa que eu mais deveria confiar e acontece esse tipo de situação, o que eu guardei dentro de mim? Não posso confiar em ninguém. É pior. Não posso confiar em ninguém. E o que isso se desdobrou no meu comportamento? E que eu levei até a vida de adulto? Só posso resolver as minhas questões por mim mesmo. E isso estava tão no inconsciente que eu nem percebia. E a vida é tão sábia que teve até um lado bom. Eu acabei desenvolvendo muitos recursos para poder lidar com as minhas próprias mazelas. Só que a vida, infinitamente sábia, entendia que isso não era bom, que eu precisava superar isso. E aí ela cria as condições adequadas. Qual foi a condição adequada? Dor. A dor foi aumentando. Eu conseguia resolver a maioria das coisas, mas foi aumentando. Até que uma hora, para resumir, já estou me alongando muito nesse exemplo, eu passei a mão no telefone e pedi uma ajuda, me sentindo muito estranho. Muito estranho. Eu estava ali num conflito. Depois de muito pensar, eu chamei um amigo. E, para piorar, ele ainda tripudiou na minha situação. Ele falou: você pedindo ajuda? Você normalmente é quem ajuda as pessoas e tal. Mas eu estava tão naquele momento frágil que eu falei: é isso aí, amigo, estou pedindo ajuda sim. Aí a gente marcou um almoço, eu lembro até onde foi lá na Cobal, de Botafogo. Almoçamos. Dentro da minha engrenagem, eu pensava assim: eu acho que ele não vai falar nada que vai me ajudar. Eu acho que ele não vai resolver nada, mas eu já não estava tendo outra alternativa. A minha engrenagem era essa. Mal sabia eu que tinha a ver com aquele trauma lá do passado. Aí eu fui no almoço, a gente conversou longamente, ele falou tudo que ele acreditava. Aí eu saí de lá sentindo, sabe como? Parece que não me ajudou nada. Tudo que ele falou eu já sabia, tá vendo? Ninguém me ajuda mesmo. Não posso contar com ninguém. Saí de lá com essa sensação. Aí, já na calçada, quando a gente ia fazer aquele tchau, ele foi para lá, eu fui para cá, ele falou: Anderson, essa é a hora que eu choro, tá? Deixa eu logo avisar. Porque se eu chorar, vocês já sabem. Aí ele falou assim: Anderson, ele falou: vem cá. Aí me abraçou. E nisso que ele me abraçou, ele fez uma oração. Começou a orar. Ele era evangélico na época. Começou a orar aquela oração típica do evangelho: Senhor, protege, traga força, isso e aquilo. Eu senti uma emoção tão forte que eu chorei profundamente na calçada. Eu chorei igual criança de soluçar. E eu não sabia de onde estava vindo isso. Esse era o choro do garotinho lá atrás, que estava sufocado dentro de mim. Então, depois de chorar bastante ali no ombro dele, sem saber o que estava acontecendo, mas me permitindo, a gente trocou mais meia dúzia de palavras, ele foi embora, e aí sim,
Eu saí com uma sensação que eu não estava acostumado, que eu não sabia nem qual era. Eu realmente fui ajudado. E aquilo ficou processando, aquilo repercutiu dentro de mim. E foi uma cura? Com certeza. Curou o trauma? De alguma forma, em algum nível. Muito bem, isso é um exemplo de trauma. Agora eu vou dar um exemplo de trauma ancestral, que é mais, eu vou falar de forma mais pontual, senão eu não chego no momento que eu gostaria aqui. Uma pessoa com síndrome do pânico e tendo aquelas crises, né, muito dolorosas do pânico, e tomando remédio, e buscando ajuda de alguma forma, e aí acabou que chegou, né, lá no consultório, a gente começou a trabalhar, e, na verdade, era um trabalho muito pontual, porque eu fui usar uma abordagem com ela que é muito pontual. Em algum momento a gente conversa mais sobre isso, que é a leitura do campo, onde você pode acessar o campo energético da pessoa e resgatar situações e memórias que possam estar no campo energético da pessoa, e ela desconhece isso. Aí a gente fez esse acesso com a seguinte pergunta: qual era a causa desse pânico? Será que foi lá atrás, algumas questões que ela falou sobre a mãe e tal? Eis que apareceu uma imagem na minha cabeça, porque é assim que funciona a leitura do campo, um barco em alto mar, um mar muito tempestuoso, e aí eu via a imagem de pessoas dentro do barco, né? Como se fosse aquele barco grande, que tem cabines e tudo mais, e tinha uma moça deitada numa cama, tipo doente, e alguém cuidando dela. Era a imagem que eu estava vendo. Eu sei que parece surreal, tá, gente? Isso que eu estou contando, leitura do campo, mas em algum momento a gente vai aprofundar sobre isso. São só ferramentas terapêuticas que estão, graças a Deus, chegando na atualidade para favorecer a aceleração da cura das pessoas. Antigamente, terapia era só ficar conversando. Hoje tem várias abordagens que trabalham energeticamente, às vezes até fazendo esse tipo de acesso, para acelerar a cura. E aí, o barco em questão virou, porque estava numa tempestade. E o barco começou a afundar. E essa era uma adolescente. Essa adolescente que estava muito doente, estava muito fraquinha, ficou só. Até a pessoa que estava cuidando dela, que eu não sei quem era, não apareceu esse entendimento, deixou ela. E ela afundou. E a água entrou na cabine e ela morreu daquele jeito desesperador. Afogada, sem ter forças para tentar a própria sobrevivência. E ela morreu desse jeito. Um jeito traumático. E esta memória ficou intensamente gravada nos arquivos espirituais dela. E hoje isso aparece como síndrome do pânico. Quando a gente não tem essa visão ampla do espírito, às vezes não cura nunca. O médico vai dizer, olha, você vai ter que conviver com isso aí, você vai ter que aprender a administrar, tomar esse remedinho aqui, e até o final da vida. Algumas doenças psicoemocionais são tratadas dessa forma. Algumas realmente precisam, isso é um assunto super longo, mas algumas podem ser curadas. Alguns traumas podem ser, de verdade, despolarizados, ressignificados, transformados. E, além disso, além dessa lembrança que ela teve através da leitura do campo, né, que, na verdade, isso não vem na mente da pessoa, vem na minha mente. Eu que acesso o campo energético dela. Mas só em ela ouvir a história e ela criar as próprias imagens que vão aparecendo na minha cabeça, ela também revivencia isso de alguma forma. E aí existe uma dinâmica, uma psicodinâmica que é curadora. Lembrar de onde vem o seu trauma já é curador em si. Já desprende algo. Que é como se a pessoa pensasse assim, agora eu sei que isso tem uma razão de ser. Agora eu sei que isso tem uma origem. Eu não sou uma pessoa defeituosa, eu não nasci quebrado. Realmente tinha ali uma história que justificava isso que eu sinto. A metade da cura já vai aí. A outra metade, ela vai precisar fazer algum movimento para continuar ressignificando essa história.
Não é apagando, porque não tem como apagar, mas ressignificar tem como. E aí, na própria leitura do campo, apareceu algumas coisas que ela precisava fazer ainda. Alguns caminhos que ela precisava percorrer, algumas outras abordagens terapêuticas. Olha que interessante, né? Às vezes aparece a abordagem terapêutica que a pessoa precisa fazer. E eu indiquei, e aí agora é com ela. Ela fez ali um pedaço do processo comigo, e agora ela vai continuar em outro caminho, porque foi assim que apareceu. Então, esse foi um exemplo de traumas ancestrais. O que difere o trauma ancestral do trauma dessa vida? Às vezes é difícil fazer essa distinção. Mas, independente disso, o mais importante é, se você tem alguma situação na sua vida que está empacada, algo que já não se resolve há muito tempo, algo que já virou um peso na sua alma, isso tem fortes evidências de que vem de tempos remotos. Ah, mas pode ter sido um trauma na infância? Pode. E aí já não faz tanta diferença. O importante é você buscar a sua cura. E lembrar que estamos num contexto espírita, graças a Deus. E a gente pode falar isso sem medo de ser retaliado. Somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que a gente vivencia são efeitos. E a causa está em nós. Nós somos a causa. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que chega a ser enigmática. Eu acho que é no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Quase certeza. Existem injustiças e existem injustos nesse mundo, mas nenhum injustiçado. Não é enigmática? Existe injustiça e injusto, mas nenhum injustiçado. Isso faz alusão que, como nosso querido mestre disse, é necessário que haja o escândalo, mas ai de quem promova o escândalo. Aí ele estava falando do injusto, aquela pessoa que na ignorância dela ainda perpetra o mal. E ele vai ter que assumir essas consequências. Agora, você que está recebendo o mal do outro, aquilo que Jesus chamou de escândalo, isto está dentro de uma lei maior, que a gente conhece muito bem, que é a lei de causa e efeito, e que faz com que nós não sejamos injustiçados. Eu queria tanto que isso entrasse mais profundamente nas nossas consciências, porque eu vejo todo dia, e eu sei que tem várias pessoas aqui, ainda presas nessa engrenagem de achar que é o outro. O outro é o causador das minhas dores. Claro que o outro está na relação e, às vezes, ele está ali nesse papel de ser um ator coadjuvante do filme da sua vida. Mas você é o ator principal sempre. Do filme da sua vida, você é o ator principal sempre. Você foi o causador de tudo. Se você não plantou nessa, você plantou em outro momento, para passar por aquilo ali. Então, eu vou me conformar? Hoje, eu conversando com a minha mãe, e ela estava falando que ela assistiu uma palestra e que o palestrante disse que não é muito esse negócio de karma, não, que a gente não tem que pensar muito nisso. Eu não sei se ela entendeu bem, mas eu estou falando aqui de uma forma muito amena, como foi a nossa troca hoje. Eu falei, mãe, deixa eu dizer aqui o que eu penso. Ela ficou assustada. Eu falei, mãe, na minha opinião, tudo é karma. Ela falou, mas calma aí. Ficou com medo assim, eu acho. Tudo é karma? Eu falei, mãe. Mãe, o que é karma? Na sua opinião? São as coisas passadas que estão vindo, as dores, as dificuldades. Aí eu, entendeu errado a palavra karma. Por que é muito usada errada? Lá no Oriente, karma significa roda ou retorno. Só isso. Que é causa e efeito. Mas a gente associou karma como a parte ruim. Este marido é o meu karma. Aí todo mundo entende que é aquela pessoa difícil, ou esta mulher, ou este chefe, ou esse filho, ou essa filha, ou esse amigo. A gente usa a palavra karma para denotar o pejorativo,
o que não é correto. Quer ver um exemplo legal? Fiz dieta, emagreci 2 quilos. Esse emagrecimento é o meu karma. Positivo. É isso. Estudei, passei na prova. Karma. É isso aí, positivo. Me alimentei bem, sei lá, estou agora light e estou com mais disposição e energia. Karma. Cuidei do meu amor próprio, encontrei a minha alma gêmea, aquela querida que me trata bem, que gosta de mim do jeito que eu sou. Karma. Positivo. Então, estamos compreendidos? Nunca mais karma nesse contexto de que é só negativo. Karma é negativo e positivo. A gente nem precisaria usar essa palavra. A gente poderia só falar causa e efeito ou consequência, mas isso já entrou muito no nosso discurso diário, então vamos só ressignificar o conceito. Então, tudo é karma. E o que vamos fazer? Qual é o nosso movimento em relação aos nossos traumas? Seja os ancestrais ou seja aqueles que foram criados nessa vida mesmo. Vamos buscar a nossa cura, potencializar a nossa cura, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Ainda nessa conversa com a minha mãe, ela revelou uma outra dúvida. Ah, mas se é karma, né? Que vem de outra vida e que é uma coisa negativa, não tem o que fazer. Esse é um outro conceito muito distorcido. Independente da consequência ou independente do karma que venha de outra vida, sempre tem o que fazer. Pô, mas e aquele marido difícil? E aquela esposa complicadíssima, que a gente já tem filho, já tem uma história, e é muito complicado sair dessa história por várias razões. Será que isso não é meu karma? Não sei. Você vai precisar olhar bem profundamente para você saber, dentro da dinâmica da sua vida, se você escolhe ficar com essa pessoa. Se você entende que aquilo ali tem um aprendizado para você e que está representando um crescimento e você decide ficar, ok. Às vezes a gente não vai conseguir acessar as memórias passadas. Agora, se você disser, não, está muito pesado para mim e eu estou sofrendo muito e está me desgastando, está me fazendo muito mal, não tem problema você seguir por um outro caminho. Eu sei que esse também é um assunto delicado, mas eu faço essa ressalva. Eu, pessoalmente, acredito que relacionamentos sérios, casamentos, família, é algo muito profundo. E se você escolher uma pessoa para trilhar essa trajetória com você, isso tem algum significado, mesmo que não venha de outras vidas. Então, fazer movimento de separação, como eu já vi, até pessoas atrás do microfone falando, separa logo, vai ficar aí nesse sofrimento à toa, tem nada desse negócio de karma, não. Não acho esse discurso saudável, não acho esse discurso combinando com o pensamento do Cristo. E quem tiver dúvida e quiser ir realmente a fundo neste assunto, tem um livro chamado Boa Nova, que, curiosamente, é o livro que Chico Xavier dizia que era o preferido dele. Não é interessante? Chico, que psicografou mais de 420 e tantos livros, ele disse que Boa Nova era o livro preferido dele. Como é que é o autor espiritual, gente? É aquele com H, irmã... Não. Herculano. Aquele, Humberto de Campos. Humberto de Campos. Boa Nova. E aí tem um capítulo chamado Joana de Cusa, o capítulo 10. Joana, que era contemporânea de Jesus, que era esposa desse tal Cusa, que era um cara importante lá do métier de Herodes, se eu não me engano, e era um cara muito mau, perverso, que ainda estava muito na ignorância, e ela já tinha sido convertida ao cristianismo, seguindo Jesus, buscando aquela nova vida, que é a vida de quem descobriu Jesus de verdade no coração, e ela teve a oportunidade de se aconselhar diretamente com Jesus. É lindo, eu já estou dando spoiler do capítulo, né? E ela falou de tudo, do sofrimento, da dor dela, e ao que Jesus responde: cuide dele, fique com ele até o fim. Jesus chegou a dizer algo que a princípio,
se fosse olhar pelo viés terapêutico, até delicado, mas Jesus disse e está dito. Dentro daquele contexto ali, ele sabia o que ele estava dizendo, porque ele sempre sabia o que ele estava dizendo. Ele falou assim: cuide dele como se fosse um filho amado. E Joana, recebendo aquele magnetismo poderoso de Jesus, aquela luz que vem e que clareia a nossa consciência, seguiu a proposta do Mestre. Mas isso é referência para todos? Cada caso é um caso, gente. A gente tem que refletir muito na nossa vida antes de tomar uma decisão séria como essa. Separar realmente não é igual trocar de roupa. Isso tem muitas repercussões, principalmente quando tem filhos, quando tem uma história. Enfim, esse aí dá uma palestra, né? Nessa busca de cura dos traumas, tem 3 itens que vale a pena mencionar, porque é a cura de tudo. Olha que suspense é esse, né? Que fala emblemática, melhor dizendo, é essa, cura de tudo. Se você seguir esses 3 passos, você cura todos os traumas. Autoamor, autoaceitação, aceitar a si mesmo e aceitar todas as circunstâncias que vêm da maneira que elas se apresentam, e auto-perdão. Por que o auto-perdão entra nessa história? Porque qualquer dificuldade que você esteja vivenciando é apenas um efeito de sementes que você plantou lá atrás. Pô, Anderson, eu achei que você ia dizer uma coisa reveladora, que eu pudesse aplicar amanhã, mas pode. Autoamor, autoaceitação e perdão. Perdoar todo mundo, porque são só atores coadjuvantes do filme da sua vida, onde você é o ator principal. Então, perdoa todo mundo, porque perdoando todo mundo é uma maneira que você está perdoando você. As suas mazelas, os seus maus feitos do passado. Então, olha que dinâmica linda que a vida e Deus nos ensinou, e Jesus falou isso tão profundamente. Perdoa. Antes de você ir lá deixar sua oferenda no altar, perdoa, reconcilia-te com teu irmão. Porque se você não se reconciliar, se você acusar, se você considerar a pessoa inimiga, você está adiando a sua evolução. E muitas vezes adiando a evolução da pessoa também. Mas se a pessoa não melhorar, se ela não quiser se reconciliar comigo, tranquilo, deixa ela. Não faz nada, faz só a sua parte. Mas é tão difícil perdoar, antes não estou falando que é fácil. Por isso que eu falei, autoamor, autoaceitação e autoperdão e perdão geral é a cura de tudo. Mas como a gente ainda está caminhando suave e gradualmente, eu vou ser um pouquinho mais específico. Muitas vezes, a gente vai precisar, ao longo da nossa jornada, buscar ajuda de verdade. Pô, já vem você, Anderson, vendendo seu peixe aí. Vai falar de terapia e tal. Vou falar de terapia, mas não estou vendendo meu peixe, não. Estou vendendo o peixe aí de todo mundo que faz esse tipo de trabalho maravilhoso, que tem essa missão incrível de ser um agente facilitador da cura do outro. Porque o que o mundo precisa hoje, entre outras coisas, são de pessoas vocacionadas e engajadas neste papel do terapeuta, do curador, do agente facilitador da cura, porque tem uma enormidade de pessoas precisando. E muitas vezes a gente ainda não acordou para esse pensamento. Imagina você aí há anos com um problema, andando em círculos e sofrendo, e não procurou ajuda ainda? Tem alguma coisa estranha, tem algum padrão aí dentro de você que te impede. Será que foi um trauma igual o que eu passei? Que você acha que tem que resolver tudo sozinho? Não sei. Cada caso é um caso, mas eu fiquei nisso um tempão. E aí vou confessar uma coisa já. Sempre confessando, né? E que tipo de ajuda, Anderson, você recomenda? Terapia é o termo genérico, né? Hoje em dia, tem muitas coisas incríveis, gente.
essa leitura do campo, que eu mencionei, que deriva lá do alinhamento energético, Theta Healing, não sei se vocês já ouviram falar, barra de Access, tem uns nomes diferentes aí, constelação familiar, eu encho a boca para falar, porque é um negócio incrível, transformador. Então, existem caminhos maravilhosos para nos libertarem, para desamarrarem os nossos nós. Anderson, mas eu já estou indo no centro, eu já estou fazendo, como é que fala? Atendimento fraterno. Ainda não melhorou? É porque você está precisando de mais. Vai mais fundo um pouco. Não desiste. Segue adiante no seu processo de cura. Não use esse argumento, deve ser um karma, é por isso que eu estou aqui, eu vou ficar assim até o fim. Não! Isso só seria se for uma coisa definitiva. Você sofreu um acidente, perdeu uma perna. Não adianta querer fazer a perna nascer. Ela não vai nascer de novo. Isso é um fato consumado. Mas você pode lidar com isso de uma maneira ou de outra. Se você tiver com dificuldade de lidar com a perda da sua perna, procure ajuda. Porque você vai ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais realizada, talvez até mais do que seria com as duas pernas, já vi esse caso, se você conseguir interpretar aquilo da forma correta. Então, é o que eu digo, sempre tem algo para fazer. O que eu fico triste é quando eu vejo pessoas queridas minhas, de relações próximas, não buscando, paradas, ou fazendo muito pouquinho, presas muitas vezes nessa engrenagem de que vão querer resolver sozinhas a situação. Isso beira o orgulho, né? Beira a falta de humildade. Não reconhecer que você precisa de ajuda. E agora a confissão. Não sei se eu falo. Melhor eu deixar para o ano que vem. Posso falar? Olha, está certo, vai que eu morro. Tem toda a razão. E eu não tenho medo desse assunto. Se eu morrer, né? Vai. Já era menos uma cura. Porque quando você confessa, você cura. Eu contei a minha experiência do trauma. Eu contei a experiência curadora do meu amigo me abraçando e fazendo uma oração. E eu falei, estou curado em nome de Jesus. Agora já consigo pedir ajuda. E aconteceu. Eu fiz terapia depois disso. Eu tive muito mais abertura para falar dos meus problemas com as pessoas. Mas mal sabia eu que ainda tinha um resquício daquele pensamento de que eu vou resolver sozinho. E chega a ser esquisito. Eu ia usar uma palavra forte, vou usar. Chega a ser patético. Porque eu fiquei 10 anos tentando resolver um assunto sozinho. E muitas vezes me vinha no pensamento, será que eu devo pedir ajuda? Será que eu estou naquele esquema? Não, mas eu acho que não, acho que não é isso não. Agora eu vou só, estou terapeuta, vários recursos, medito, rezo, espírita, faço até palestra, vou conseguir. Olha o ego. O ego vem, o ego faz parte de nós. Tristes são aqueles que não reconhecem o próprio ego. Leio muito, vou resolver. Aí várias vezes eu tinha a sensação que tinha resolvido. Está vendo? Resolvi. Não precisei mesmo. Aí passava 1 mês, 2 meses, eu estava lá de novo. Pessoas que me conhecem muito bem sabem do que eu estou falando. Uma questão que se arrastava. Claro que eu conseguia conviver, viver e trabalhar e tocar minha vida muito bem, graças a Deus, mas aquilo ali era um espinho cravado na minha carne e que realmente me fazia sofrer. E aí, há 1 mês atrás, mais ou menos, rezando, pedindo, acreditando muito na providência divina, eu tive um sonho. Aí eu sonhei com uma amiga terapeuta. Ó, o sinal. Pede ajuda. Ainda me indicaram a pessoa que eu devia procurar. Isso é muita ajuda, gente. É uma bênção muito grande. Talvez a fala mais profunda aqui de hoje
que eu poderia deixar para o final, mas agora me veio assim com muita força no coração, e essa fala é de Jesus também, como não poderia ser, e todos vocês já conhecem muito: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Ele não falou isso à toa. Isso é a mais profunda verdade espiritual. Pedir, buscar, não para. Já caiu 10.000 vezes? Já tentou 1 milhão de vezes resolver o seu assunto? Não para. Continue, vá em frente, busque outros caminhos, peça um pouco mais, seja mais fervoroso no seu pedido. É possível. Enquanto a vida há esperança, é verdade. Enquanto não tem algo que é conclusivo, definitivo, tipo aquilo que eu falei da perna, da pessoa, se tem alguma coisa que nos mostra que não é impossível, e para Deus nada é impossível, não pense que é karma, que aquilo não vai mudar. Peça, insista. Jesus nos convidou a fazer isso. E eu estava. E eu acho até que eu já tinha recebido o sinal várias vezes, de peça ajuda, está na hora de pedir ajuda, mas não captei. Estava meio ceguinho, estava meio burrinho. Aí eu já peço logo assim, vou dar um macete para vocês. Deus, Jesus, eu não estou conseguindo enxergar. Me mostra de uma maneira que eu entenda. Você sabe que está aqui dentro de mim. De repente tem uma ignorância teimosa. Eu assumo que eu posso ter essa ignorância teimosa, mas me mostra. E hoje, esse é o segundo momento de eu chorar. E hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Já tive vários dias muito felizes, mas esse vai ficar gravado de forma inesquecível para mim. Porque esse assunto que me incomodava, que era um espinho na minha carne, era um assunto da mais alta relevância para a minha vida. Tem a ver com a minha caminhada espiritual. E eu dou tanto valor para isso, eu invisto tanto nisso, é algo que eu realmente abraço com todas as forças do meu coração. E tinha um espinho ali, uma dúvida. E aí, ontem, eu fiz uma constelação familiar. Eu fui constelado. E foi uma libertação. Tudo aconteceu naquele campo maravilhoso. As pessoas da minha família, até meu avô materno, que eu nem imaginava que pudesse estar relacionado com o meu problema, apareceu. Os perdões, as curas, as inclusões foram feitas. E eu senti 1 tonelada saindo da minha cabeça e do meu coração. E eu estou até agora nesse estado de graça, compartilhando com vocês. Fui teimoso? Fui. Fui rebelde? Fui. Fui um pouco arrogante em querer continuar resolvendo sozinho, apesar das lições do passado sobre esse assunto? Fui. Mas como tudo é perfeito, está tudo dentro da perfeição divina, nesse período que foram exatos 10 anos, que eu fiquei tentando resolver sozinho, também teve um lado muito bom, porque eu já não me massacrava mais, eu não me açoitava, eu fui tendo essa oportunidade de trabalhar o meu auto-amor, a minha autoaceitação, e trabalhando o perdão, Ho'oponopono e tudo mais que a gente sabe. Eu chegava a dizer para mim mesmo nas minhas orações: Senhor, se eu tiver que conviver com isso o resto da minha vida, ok, mas eu vou continuar buscando. E continuei. Acreditei na palavra do Mestre. E felizes somos todos nós, quando não só ouvimos, mas colocamos em prática a palavra. Pedir e recebereis, buscar e achareis, bater a porta se abrirá, porque ela abre, os caminhos aparecem. Então, com muita humildade, se é que eu tenho direito de falar sobre isso, buscando ser uma pessoa humilde, mas ainda precisando aprender bastante, eu compartilho essa experiência com vocês
de transformação, de cura e de libertação. Pedindo a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos, os nossos mentores espirituais, que mostrem para a gente o caminho, aquilo que nos está faltando, a quem eu devo pedir ajuda, em que lugar eu devo ir, que pessoa eu devo acessar. Porque se assim eu fizer o pedido, e se o meu coração estiver aberto, é igual abrir uma janela num dia ensolarado. A luz entra, e aquece, e ilumina, e transforma. Porque todos nós, sem exceção, somos filhos queridos de Deus, merecedores do bem, merecedores da cura, merecedores da paz e da felicidade. Essa é a base sobre a qual a gente vai construir gradativamente a nossa autotransformação. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz.